Nossa, boa noite a todos. Antes de iniciarmos propriamente os nossos assuntos sobre o tema desta noite, que é mais um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, gostaríamos de relembrar, ou melhor, de compartilhar com os amigos aqui presentes, duas situações hoje que particularmente me deixaram muito feliz. A primeira delas, faz alguns anos já, eu participo aqui na casa das aulas de evangelização. Comecei na juventude, só mais ou menos uns 30 anos atrás, auxiliando na evangelização da juventude. E como tudo é bem, assim, na minha vida, tudo é bem, como é que eu posso colocar, me fugiu a palavra, ou é 8 ou é 80. Então, quando eu comecei na evangelização, eu comecei direto na juventude 2, acima de 17, 18 anos. Tudo bem, eu gostei muito, um trabalho maravilhoso, tinha uma equipe muito grande naquele momento, trabalhando, aprendi muito. Aí o tempo passou, eu acabei saindo da evangelização, passei só a participar dos estudos da casa, outras atividades. E aí houve uma situação bastante complicada na minha vida e eu acabei me afastando da casa por 10 anos por motivos de saúde meu filho, da minha mãe, enfim, voltei. Quando eu cheguei na casa, voltei para a evangelização. Só que eu não voltei para a juventude, eu voltei para a infância, para o maternal. E eu lembro que eu disse assim, meu Deus do céu, maternal, eu nunca trabalhei com essas crianças. Mas tinha uma equipe muito boa e a gente assumiu e foi junto. Enfim, deu certo, né? 8 ou 80. Juventude 2, maternal. Bom, continuo na juventude. Voltei à juventude. Como nós temos a pandemia, estávamos com as aulas online. Aí voltou a aula presencial. Porém, alguns dos nossos jovens da Juventude 1, da qual eu faço parte, não poderiam voltar por problemas de saúde, de família e tal. Continuamos online. E hoje à tarde, conversando com eles, inclusive eu até me emocionei e acabei agradecendo muito, porque é um grupo assim que participa assiduamente. São 5 jovens num grupo online, mas eles têm uma participação maravilhosa. E eles colaboram, e eles questionam, e eles perguntam, né? E eu sempre digo para eles, eu digo, gente, por favor, continuem assim, porque eu adoro ouvir a voz de vocês. Gostaria de estar juntos, de poder abraçar, beijar, enfim. Mas estamos online? Ótimo, estamos online. E eu quero agradecer para vocês, eu disse isso para eles. Porque num dia lindo, uma tarde maravilhosa de sábado, um solão lá fora, a pandemia quase acabando, já dá para passear, já dá para sair, se divertir, conviver com os amigos, né? E vocês estão aqui online comigo, às 16 horas desta tarde. E além de não irem aos passeios de vocês, neste momento, vocês estão desligados dos assuntos que vocês pesquisam, estão sempre envolvidos na internet. Estamos aqui juntos, conversando sobre as leis de Deus, os ensinamentos de Jesus. Então eu agradeço muito para eles por isso, porque para mim é uma dádiva, é um momento especial. Imagina, tirar um jovem da internet durante 1 hora, né, para falar de Deus, de Jesus. A segunda alegria que eu tive, né, e eu vou falar isso com muito carinho, porque são anos de convivência, foi de chegar aqui e ver o nosso presidente aqui de novo. Não que as outras pessoas não sejam amigas, queridas, importantes, todos somos. Somos um grupo, alguns bem antigos na casa, e graças a Deus nos damos super bem, mas depois das dificuldades que ele passou, vê-lo aqui de novo, para mim, foi assim uma alegria muito grande. Porque a gente se dá conta, não é? Do quanto é importante este convívio fraterno, amigo, respeitoso. Não que a gente às vezes não tenha até divergências sobre alguns pontos, né? Isso faz parte, não somos iguais, mas estamos juntos, estamos unidos no mesmo propósito,
de levar a todos aqueles que nos procurarem tudo que nós aprendemos sobre o Evangelho de Jesus, sobre as leis de Deus, sobre os ensinamentos que trazem para a nossa vida uma vida melhor. Porque quando nós tomamos consciência dos postulados espíritas, e aí eu vou me permitir um parênteses, uma das coisas que assim mais me chama a atenção e mais me deixa feliz em relação à doutrina espírita é que nós, às vezes, até fazemos algum comentário sobre outra religião ou seita, enfim, mas nunca no sentido de criticar, e sempre no sentido de estudar, né? De comentar. Então, uma das coisas que eu acho muito lindas no Espiritismo é que nós não criticamos nenhuma religião. Porque para nós, dentro de todo o conhecimento que a gente adquire, estudando Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, né? O Céu e o Inferno, que são as 5 obras básicas da doutrina. Quanto mais a gente estuda, mais a gente se dá conta que enquanto espíritos eternos, que todos nós somos, viajores no tempo e no espaço, a caminho do burilamento moral e espiritual, a caminho da perfeição, cada um de nós tem as suas necessidades próprias, tem o seu querer próprio. Então, alguns estão aqui, outros estão em outra religião, outros estão em outra seita, outros não estão em lugar nenhum, religião nenhuma. Mas isso não importa. Porque o que importa é aquilo que nós pensamos. E muito além disso, aquilo que nós realizamos com o conhecimento que a gente tem. Porque a proposta da doutrina espírita, e aí eu gosto também de comentar o seguinte: muitas vezes eu já ouvi isso em grupos de estudos, eu já ouvi isso entre amigos, trabalhadores da casa, eu já ouvi isso em pessoas não da casa, mas que têm algum conhecimento, e que dizem assim: mas vem cá, todos os sábados vocês vão à casa de Simão Pedro e estudam um capítulo do Evangelho. E é sempre estudando um capítulo do Evangelho. E vamos estudando. São 28, a gente começa no primeiro, vai até o 28º, volta para o primeiro, começa tudo de novo. Não tinha outras obras para estudar? Não tem outros assuntos para falar? Não tem outras coisas para fazer? Tem, claro que tem. Acontece que nós, enquanto espíritos eternos que somos, necessitados de nos aperfeiçoarmos moral e espiritualmente. Nós precisamos disso. É como aquele dito popular, muito antigo, que diz assim: água morna em pedra dura, tanto bate até que fura. Nós conhecemos. Quantos de nós já não lemos o Evangelho, né? Como diria minha avó, com perdão dos termos, mas também é um dito popular, de cabo a rabo, do começo ao fim. A gente já leu, a gente já conhece. Mas nós lemos, nós conhecemos e vivemos na íntegra os postulados aqui contidos? Não posso responder por vocês, mas posso responder por mim. Não. Eu conheço a verdade, eu conheço os ensinamentos, eu me esforço muito para chegar lá, mas eu não consigo agir 100% conforme tudo que está aqui. Porque por mais que eu faça hoje, eu sei, e a doutrina espírita é muito clara nesse sentido, que eu sou um espírito eterno. Eu já tenho um passado, e lá, graças à misericórdia divina, hoje, neste momento aqui, eu não lembro o que eu fiz. Mas eu tenho certeza absoluta que eu não fui nenhuma santinha, não. Muitas coisas boas, talvez eu tenha feito algumas coisas boas, mas devo ter cometido muitos erros. Até pelas experiências que eu já vivenciei nessa encarnação, isso fica muito claro para mim.
Eu magoei muitas pessoas, com certeza. Eu tive atitudes infelizes, com certeza. Eu não segui os ensinamentos de Jesus, com certeza absoluta, não. Em muitos momentos, não. Então, hoje, graças à misericórdia divina, eu estou aqui tentando passar essas informações para vocês. Tentando falar também das minhas próprias experiências. Porque é neste contato, neste convívio, nessa leitura, neste momento de ouvir alguém falando, que essas palavras vão assim aos pouquinhos penetrando na nossa mente, no nosso coração. E neste penetrar suavemente na nossa mente, no nosso coração, vai nos fazer refletir, vai nos fazer repensar a nossa maneira de agir lá na nossa família, lá no nosso trabalho, lá na nossa vizinhança, lá no contexto social e político do mundo, do nosso país. Porque é assim que a gente precisa estar. Precisamos estar envolvidos com todas as situações que surgirem na nossa vida, mas precisamos saber nos portar frente às situações. E é nesse sentido que o Espiritismo veio nos esclarecer. Por quê? Então, hoje no grupo com jovens, nós falávamos sobre o Livro dos Espíritos, porque eles têm muitas dúvidas, muitos questionamentos e uma ânsia muito grande de saber de pronto tudo. Então eu disse para eles, gente, vocês estão numa aula de evangelização espírita, estamos conversando sobre postulados da doutrina espírita, debatendo todos os assuntos da atualidade sob a ótica espírita. Vamos ler o Livro dos Espíritos. Vocês têm tanta sede de saber, de querer responder tudo de pronto. Livro dos Espíritos, obra básica da doutrina espírita, 1019 perguntas sobre todos os assuntos que a gente quiser saber. Propostas ao plano espiritual por Allan Kardec. E aí um jovem me disse assim, mas Allan Kardec criou o Espiritismo? É um jovem que entrou agora há pouco, não tem conhecimento assim mais profundo da família, também pelo que eu pude perceber não é espírita. Então ele perguntou, Allan Kardec criou o Espiritismo? E eu disse não. Aí eu expliquei para ele. Allan Kardec, um sábio professor, cientista, estudioso, baseando sempre as suas pesquisas e os seus estudos na lógica, na razão, ao se defrontar com aquela situação toda das mesas girantes, de alguém respondendo perguntas variadas, enfim, passou a estudar isso com os olhos da ciência, com os olhos da crítica, com a visão da razão. E aí os estudos foram acontecendo, as comunicações começaram a surgir das mais variadas cidades, de outros países, e ele, como estudioso, professor, cientista, baseando-se sempre no processo científico, que analisa tudo de um ponto de vista ético e de razão, juntou tudo, leu, estudou, pesquisou, confrontou uma comunicação com a outra, uma resposta com a outra, baseados neste estudo, nesta pesquisa séria, codificou a doutrina espírita, lançando em 1857 o Livro dos Espíritos, que eu falei para vocês agora. 1019 perguntas e respostas sobre todos os assuntos que a gente possa ter curiosidade de saber. Mais tarde, extraiu partes desse livro e criou então o Livro dos Médiuns, que fala tudo sobre mediunidade, sobre comunicações, sobre visões, sonhos, né? Pessoas que ouvem os espíritos, pessoas que enxergam os espíritos, tudo está ali no Livro dos Médiuns. Mais um estudo
técnico, científico, baseado na razão. Na razão. Por quê? Se nós formos, inclusive há uma citação muito clara sobre isso, não sei se eu vou lembrar agora exatamente as palavras, mas está escrito aqui, achei no Evangelho. No Evangelho, segundo o Espiritismo, como no Livro dos Espíritos, está escrito, Kardec colocou, fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Com isso, Kardec deixou claro a todos nós que acima de tudo e de qualquer coisa, não basta conhecer a doutrina, não basta ler todas as obras que falam de Espiritismo. É preciso estudar. E estudar sempre. E aí eu volto lá pelo meu comentário. Quando eu coloquei para vocês que muitas pessoas dizem assim, mas a gente vai estudar de novo o Livro dos Espíritos. Vamos estudar de novo o Evangelho? Vamos estudar de novo o céu e o inferno. A Gênesis, a Gênesis é difícil. Com certeza é difícil, porque ela é a parte mais técnica e científica da doutrina. Mas nós precisamos disso para conhecer. E pelo conhecimento, aos poucos, como eu disse anteriormente também, água morna e pedra dura, tanto bate até que fura. A gente vai conhecendo e a gente vai se dando conta que não sabemos tudo. Porque em Espiritismo, em doutrina espírita, não existe ninguém formado. Não existe doutor, não existe aquela criatura assim, esse sabe tudo, não precisa estudar mais. Divaldo Pereira Franco, um dos maiores palestrantes espíritas da atualidade, continua estudando as obras básicas. Raul Teixeira, um dos maiores expositores da atualidade, disse em uma das suas palestras, apesar de conhecer todas as obras básicas, do começo ao fim, ele estuda anualmente o Livro dos Espíritos. Estuda, não é leitura, é estudar. Ele lê no máximo 3 questões por dia e passa aquele dia refletindo sobre aquelas 3 questões. Estuda. Quando eu preparava este capítulo, e nós já vamos entrar nele, passei dias lendo, relendo, pesquisando outras obras e tal. E aí ontem, assim, do nada, né, eu pensei, mas eu recebi umas mensagens, porque nós estamos sempre no WhatsApp, né, trocando mensagens com o pessoal espírita dessa casa, de outras casas, amigos e tal. E eu disse assim, mas tem umas mensagens ali que eu não vi ainda. Porque eu, sinceramente, estamos na era da informática, mas eu só uso o celular quando eu preciso muito. Eu não tenho aquela coisa de ficar fixada, grudada no aparelho. Até porque eu tenho uma vida bastante agitada, trabalho muito, então não tenho esse tempo assim. Mas algumas coisas eu olho, e as mensagens que os meus colegas, meus amigos me mandam, sempre eu olho. E aí eu fui lá no Instagram e vi 2 mensagens que me chamaram muita atenção, muito. E eu disse assim, mas eu acho que eu vou mudar a minha palestra. Li, pesquisei, que eu já tinha feito, né, porque eu gosto muito de escrever e preciso de fato escrever para memorizar. E aí eu pensei assim, não, eu vou mudar algumas coisas, vou aproveitar essas mensagens aqui que eu estou vendo. E aí, antes de entrar propriamente no comentário acerca dessas mensagens que eu falei para vocês, eu vou lá no nosso capítulo 18, não, antes disso, antes de chegar no capítulo, há um trecho, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vem nos trazer assim uma mensagem
maravilhosa. É do Espírito Lázaro. Lá quando ele fala da lei de amor nas instruções dos Espíritos. Capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos. E aí Lázaro vai nos dizer assim, porque nós falamos, né, anteriormente das leis de Deus, dos ensinamentos de Jesus, já ouvimos aqui com certeza muitas vezes, não é? A primeira revelação divina aos homens foi através dos 10 mandamentos recebidos por Moisés. A segunda revelação de Deus aos homens foi o advento do Cristo, que resumiu os 10 mandamentos de Moisés em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a este, amar ao próximo como a si mesmo. Deixando claro que não podemos dizer que amamos a Deus se nós não amamos o nosso próximo, se nós não amamos a nós próprios. Essas coisas estão interligadas. E aí, o Espiritismo, como a terceira revelação de Deus aos homens, nos diz Lázaro assim: o Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino, porque a primeira nós já sabemos, é o amor. Amor a Deus, amor ao próximo, amor a nós próprios. Então, o Espiritismo vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, diz Lázaro, porque esta palavra levanta a lápide dos túmulos vazios. Porque antes de conhecer o Espiritismo, nós tínhamos aquela ideia de que morreu, acabou tudo. Morreu, deu. Né? Os bons vão para o céu, os maus vão para o inferno, e aqueles que não eram nem tão bons nem tão maus, a gente nem sabia para onde ia. Há pouco tempo a Igreja Católica, com todo o respeito que eu tenho, fui católica, respeito profundamente, não é crítica, é comentário a nível de estudo. A Igreja Católica então criou o purgatório, que seria uma estação intermediária para onde iriam aqueles que não eram tão bons para ir para o céu, mas também não eram tão maus para ir para o inferno. Então eles iriam para o purgatório. Mas a doutrina espírita vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino, chamada reencarnação. E aí, a partir do momento que a gente toma conta deste conhecimento, que a gente se dá conta de que o hoje, este momento agora aqui, é apenas uma fase nas nossas diversas existências, tudo muda. Como nos diz, né, lá no Evangelho também, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, com o Espiritismo modifica-se a visão da vida. Não mais a dúvida, e sim a certeza da eternidade. Daí a paciência, daí a resignação. E então, numa palavra, a coragem moral. Coragem moral. Porque ter coragem, nos esclarecem os espíritos amigos, não é ser o todo-poderoso, o fortão, o sabichão, aquele que enfrenta tudo e todos. Não. Isso não é coragem. Coragem, muitas vezes, é aquele sentimento que a gente tem que ter para dar continuidade à nossa caminhada, enfrentando as dificuldades que surgem no nosso caminho. E que graças a este conhecimento espiritual, nós sabemos que não são castigos de Deus. Deus não nos castiga jamais. Ele é Pai. E como Pai, ama seus filhos, que somos nós, toda a humanidade. Até mesmo aquela criatura que comete os delitos mais horrorosos, que a gente às vezes chega a estremecer quando ouve falar.
realmente Deus ama. Até neste coração aparentemente tão difícil, existe uma sementinha minúscula do amor do Pai esperando para se desenvolver. E isso é tão correto que lá no capítulo 12, quando vai falar dos inimigos, há uma passagem ali que fala que mesmo essa lei do amor é algo tão grandioso, é tão maravilhoso da gente analisar, que lá neste capítulo 12, quando vai falar dos criminosos, vai dizer ali, um espírito amigo fala, que mesmo a criatura que comete as atitudes mais infelizes, capaz de chocar o mundo inteiro, ela ama. Ou ela ama sua mãe, ou seu pai, ou seu filho, ou a sua esposa, ou seu irmão. Ela pode amar até um objeto inanimado, ela pode amar um animal, mas ela ama alguém ou alguma coisa. Porque a semente do amor está arquivada na sua mente, no seu coração. Está cometendo atitudes infelizes? Está. Porque ainda não descobriu o amor de Deus, como nós hoje, pela misericórdia do Pai, já temos a condição de descobrir, de entender. Porque ainda não despertou para a realidade da sua eternidade espiritual. Ainda pensa que o aqui e o agora é tudo, e não é. Então, muitas vezes, para nos defrontarmos com todas essas situações, fora as questões familiares. Porque uma vez, até num grupo de estudos, uma amiga muito querida dizia assim: olha, eu vou ser bem sincera, na minha opinião, aquela pessoa que diz que na família dela não tem problemas, está mentindo. E eu assino embaixo. Pode até não ter tantos problemas, que bom até que nem tenha, mas tem, tem. E aí eu lembro da palestra do Breno, um amigo querido, amado, do meu coração, amigo de mais de 40 anos, quando ele esteve aqui há poucos dias. E ele falava sobre as questões familiares, lá do capítulo 14, né, honrai a vosso pai e a vossa mãe, porque este capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, e aí eu vou usar as palavras de um outro amigo num grupo de estudos, este capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe, ele não fala só do pai e da mãe. Ele fala da família como um todo, ele fala dos avós, ele fala dos filhos, ele fala dos netos, ele engloba todas as relações familiares. E lá neste capítulo, então, quem tiver oportunidade, leia, não é? Vai nos chamar a atenção também para a nossa anterioridade enquanto espíritos eternos. E lá, quando Jesus diz, né, ele é questionado por algumas pessoas, porque ele estava lá com o público e tal, falando seus ensinos, e aí um dos apóstolos chega e diz assim: mestre, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e te chamam. E Jesus, como um mestre hábil que é, o maior dos mestres que nós conhecemos, ele estava sempre ensinando, por menos que falasse, as suas palavras tinham um sentido muito profundo. Ele olha para todo aquele povo que está ali com ele e diz assim: quem é a minha mãe? Quem são meus irmãos? E todo mundo fica assim, né? Olha, tua mãe está lá fora, mestre, teus irmãos estão lá fora. E ele diz: minha mãe e meu irmão é todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E aí ele deixa claro que nós temos parentescos espirituais e parentescos apenas carnais. Nossas relações em família, muitas vezes, temos aquelas pessoas que
nós nos entendemos super bem, parece que ela lê o nosso pensamento antes da gente falar. Mas tem aquela outra pessoa, que é difícil, que parece que quanto mais a gente fala, menos ela entende. E aí eu volto lá para o Breno, né, o gancho que eu fiz, que o Breno falava, estima-se que a humanidade terrestre, nós encarnados hoje no planeta Terra, estamos lá pela volta de 7 bilhões de pessoas. Nem sei que número é esse, né? Se eu fosse escrever, nem saberia, mas diz que são 7 bilhões. E dentre esses 7 bilhões, nós escolhemos um para ser o nosso companheiro ou a nossa companheira nessa jornada. E muitas vezes essa escolha nos momentos de namoro, assim, se conhecendo, é tudo muito lindo, maravilhoso, blá blá blá, tudo certinho. Casou, né? Não sei se aconteceu com vocês, mas comigo aconteceu. Muda bastante. Muda. E aí a gente vai descobrindo que o outro tem os gostos dele, as necessidades dele, as vontades dele, nós temos a nossa, e temos que fazer um match, né? E tentar equilibrar tudo isso. E não é fácil. Muitas vezes não é fácil. E aí vem os filhos. E aí vem aquele filho querido, amado, assim, meu Deus, calminho, tranquilo, sossegado, escuta tudo que o pai e a mãe falam, faz tudo direitinho. E vem aquele outro rebelde que deixa os cabelos da gente em pé, que parece que não é nosso sangue. É nosso sangue, mas é outro espírito, é outra individualidade. Não conhece Deus como nós conhecemos. Não teve a sorte de ter experiências melhores, talvez no passado. Muitas vezes junto conosco mesmo, né? Mas nós, enquanto pais, a gente releva, a gente perdoa, a gente aconselha, a gente faz tudo que pode para colocar aquela criatura no bom caminho. E como é difícil, e às vezes a gente nem consegue. Porque é outro ser, são outras vivências, outras experiências. É um processo talvez até muito mais doloroso de burilamento moral e espiritual. Apenas uma certeza a gente tem: temos que fazer a nossa parte. Não interessa se ele tem 5 anos, 10, 15, 20, 30, 40, 50. Não interessa. É filho, está agindo errado. A gente tem o dever moral, a obrigação perante a nossa consciência, perante Deus, de tentar ajudar, tentar encaminhar, por mais difícil que seja. E aí, eu vou rapidamente contar para vocês, porque eu nem entrei exatamente no capítulo ainda, embora tudo isso que estou falando esteja também dentro do capítulo, uma experiência pessoal de um grupo de casal amigo, muito dolorosa experiência, porque nós nos visitávamos muito, amigos, minha família, a família deles, né? Meu pai ainda naquela época era encarnado, e meu pai era uma pessoa de pouquíssimo estudo, né? Alguém muito rude, às vezes, até no seu jeito de ser, nas suas palavras, mas ele tinha um conhecimento moral muito grande. Uma visão de vida das coisas muito grande. E ele chamava a nossa atenção e dizia assim: eu estou tão triste. E aí a gente perguntava: por quê, pai? Sabe aquele menino assim, filho do fulano, da fulana? Sim, eles estão perdendo aquele menino. O guri tinha 7 anos, gente. Isso há 30 anos atrás. 30 não, 40. Acho que até mais de 40. Ele tinha 7 anos. Era uma criança meiga, amada, querida. Aparentemente respeitava pai e mãe. Mas a gente ia visitar a família e ele não estava em casa. Ele estava na rua com os amigos. E às vezes os pais nem sabiam onde ele andava.
saía, porque nós gostávamos muito de caminhar, não é? E não era nem tão longe, nem tão perto, então a gente ia e vinha a pé. E o meu pai dizia, lá longe estava o guri, aí ele nos via e abanava. E o meu pai dizia assim, eles estão perdendo aquele guri. Eles não estão dando a educação que ele precisa, porque ele precisa de rédea curta. E nós ainda falávamos assim, ainda pensávamos, né? Isso é coisa do pai, que é mais antigo, mais velho, né? É muito rigoroso nas suas atitudes. Só que este casal perdeu o filho para as drogas. E hoje, este filho é morador de rua, já aprontou um monte para a família toda. Os pais têm medo dele, não podem permitir que ele entre em casa, porque se ele entrar, dá problema. Então assim, gente, somos família? Somos, mas somos espíritos, com vivências, com experiências, com dificuldades, com qualidades diferentes. E precisamos estar muito atentos a isso. E aí lá no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, né? Há um item muito interessante que nos diz assim, a porta estreita, eu vou ler bem rapidinho, porque o tempo está curto. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta, que apertado o caminho que leva para a vida, e que poucos são os que acertam com ela. Está no Evangelho de Jesus, em Mateus, capítulo 7, versículos de 13 a 14. Mais adiante ainda, vai nos falar, não é? Explicando isso aqui, o que seria entrar pela porta estreita. Porque a época que Jesus falava, né, nós todos espíritos eternos, que lá estávamos junto com o Mestre, provavelmente estávamos lá, ainda tínhamos, assim, do ponto de vista intelectual, pouco conhecimento, poucas condições de entender em espírito e verdade os ensinamentos do Cristo. Então ele falava usando termos, situações da vida comum do povo, palavras às vezes muito enérgicas, porque ele sabia que chegaria o tempo, como ele mesmo prometeu, né? Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu vos enviarei um outro Consolador, o Espírito de verdade, que irá vos fazer relembrar tudo o que vos tenho dito e ainda vos ensinará outras coisas. Então, quando Jesus fala da porta larga e da porta estreita, ele está falando das nossas escolhas. Porque todos nós, a humanidade inteira, encarnada no planeta Terra, e aqueles que estão ao redor do planeta como desencarnados, mas têm ligações conosco, todos nós, sendo espíritos eternos, escolhemos, temos, pela graça, poder e misericórdia de Deus, pela justiça divina, a possibilidade de fazer as nossas escolhas. Nós escolhemos os nossos caminhos. E nestas escolhas, então, é que nós vamos descobrir se estamos entrando pela porta estreita ou pela porta larga. A porta larga seriam todos os convites mundanos, né? Tudo aquilo que, como dizia o nosso presidente muitas vezes, acaba prejudicando-nos, o corpo físico, a família, mas nós escolhemos. Não estamos aqui para criticar ninguém, né? Estamos comentando a nível de estudo. E a porta estreita seriam aquelas outras escolhas que muitas vezes nos levam a ter atitudes firmes, dolorosas, mas necessárias. Hoje, nós poderíamos estar por aí passeando, a pandemia já está quase extinta. Quantos lugares nós teríamos para visitar que a gente gosta e quer visitar? É errado? Não, não é. Claro que podemos, devemos fazer. Faz parte das nossas necessidades aqui na Terra ainda. Mas nós não escolhemos esta porta larga. Nós escolhemos a porta estreita, de busca do conhecimento espiritual, que vai nos auxiliar a
a dar continuidade com o nosso processo reencarnatório, vai melhorar a nossa visão de mundo, vai melhorar a nossa capacidade de conviver em família, em sociedade, no trabalho, na vizinhança. Vai nos esclarecer com muita propriedade, como dizem os espíritos amigos, não é? Como diz aqui, eu vou repetir porque é muito importante, com o espiritismo modifica-se a visão da vida. A gente sabe que não é morreu, acabou. Morreu, continua. E neste continuar, cada um de nós não vai virar um anjo porque deixou o corpo físico aqui na Terra. Não. Nós levaremos conosco as nossas qualidades ou os nossos defeitos. E no plano espiritual, com a visão alargada, com a ajuda espiritual que nós vamos receber, com as orientações de instrutores amigos, nós vamos descobrir exatamente tudo que a gente fez de bom e todas as atitudes infelizes que cometemos. E vamos nos dar conta que precisaremos continuar estudando os ensinos de Jesus, nos preparando para uma nova reencarnação, para voltar aqui e começar tudo de novo. É por isso que muitas vezes, em se tratando de casamento, salvo algumas exceções, os espíritos amigos vêm nos dizer que não é simplesmente, não deu certo, separa e deu, cada um vai para o lado. Não, não é assim. Obviamente que quando se esgotam todas as possibilidades, quando muitas vezes, chega ao ponto de agressões verbais, físicas, psicológicas, torturas e tal, realmente aí tem que acabar. Mas se não for assim, vamos lutar, vamos dar o nosso melhor, vamos ler o Evangelho e pedir, meu Deus, Jesus, meu anjo da guarda, espíritos amigos, protetores da nossa família. Porque cada família tem, pela misericórdia de Deus, uma equipe espiritual encarregada de assistir aquelas pessoas. Fora o nosso anjo guardião, espírito amigo de muito tempo, encarregado de nos ajudar, nos intuir. Vamos ler e vamos pedir, meu Deus, me ajuda, me socorre. Me mostra qual é o caminho. Porque não basta chutar o balde e cair fora. Posso fazer isso agora? Posso, não é proibido. Ninguém vai me proibir disso. Mas o que eu não conseguir corrigir aqui, os afetos que eu não conseguir refazer aqui, vamos todos para a espiritualidade quando deixarmos aqui o corpo físico, e vamos ter que retornar de novo e começar tudo de novo. E às vezes a mágoa, a dor, enfim, é tão grande que fica mais difícil ainda. Então temos que aproveitar o hoje, porque os muitos, os chamados e poucos os escolhidos, é um chamamento para nós hoje, não é amanhã, não é quando eu tiver mais idade, estiver aposentada, eu vou estudar, eu vou buscar. Não, é hoje, é agora. Teria muito mais coisas ainda para a gente falar, muito mais. Eu preparei, assim, muitas coisas. Mas, eu sei que tá na hora, tá? Mas eu vou falar só uma coisinha. Ouvindo, uma das mensagens lá do Instagram, eu cheguei a anotar. E dizia assim, no Instagram, por Zelinho Menezes, eu recebi de uma amiga muito querida aqui da casa, e diz assim: todas as vezes que você perdoa, o universo muda. Cada vez que você estende a mão e toca um coração, o mundo se transforma. E Divaldo Pereira Franco, quando fala do poder da gratidão, ele deixa bem claro para nós que perdoar e esquecer muitas vezes as ofensas, as mágoas, é complicado, é difícil, mas é necessário. E Divaldo diz que é preciso desatar o nó da mágoa, do ranço, da indiferença.
porque isso prejudica a nós, faz mal a nós, aos nossos familiares, aos nossos amigos. E em desatando esse nó, livres, nós vamos enxergar as coisas de uma maneira melhor. Nós estaremos nos libertando das nossas dificuldades. E aí, tudo melhor. Não que a nossa vida se transforme num mar de rosas, não. Não temos ainda essa condição. Mas a nossa visão se modifica, a nossa maneira de encarar a dificuldade é diferente, e a gente sabe que Deus nos ama, nunca nos esquece, nunca nos abandona e não nos castiga. Não existe castigo divino. Existem oportunidades de refazimento, de educação moral e espiritual, porque a única fatalidade nas nossas existências enquanto espíritos eternos é que um dia todos nós seremos melhores. O Cristo disse, e as palavras dele são eternas e verdadeiras: um dia vós sereis deuses e podereis fazer tudo que eu faço e muito mais. Porque este é o caminho. Esta é a nossa fatalidade enquanto espíritos eternos. Mais cedo ou mais tarde, daqui a 10 encarnações, daqui a 100, a 200, não sei. Esse tempo a gente não sabe, mas chegaremos lá. Portanto, queridos, estudem o capítulo do Evangelho de hoje. Estudem todo o Evangelho, mas não leiam apenas. Abram o Evangelho de Jesus, segundo a doutrina dos Espíritos, em qualquer página. Leiam. E de vocês para com vocês e para com Deus, se questionem: Senhor, o que Tu queres me dizer com essa mensagem? O que ela tem a ver com a minha vida, com os meus problemas hoje? Me ajuda a entender. Me ajuda a buscar ser melhor. Me ajuda a olhar o meu irmão com um olhar fraterno, amigo, sorridente. Ainda que ele nem queira me ver, mas eu preciso olhar. Porque sou eu que tenho que ouvir e realizar a proposta que os Espíritos amigos nos convidam. Quando Cristo disse, e é uma das mensagens belíssimas dele que eu amo de paixão, e hoje até lá embaixo no estudo, o Fabiano leu, falou, né, e eu lembrei assim, meu Deus, eu tenho que falar isso. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só por mim chegareis ao Pai. Quando vos achais cansados, fatigados, sobrecarregados, desiludidos, vinde a mim, todos vós que sofreis, e eu vos aliviarei, e vós achareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Que o Cristo Jesus nos abençoe muito nesta noite. Que ao sairmos daqui hoje, cada um de nós saia com um propósito firme de conhecer Jesus, buscar o Cristo e fazer desta busca o seu roteiro de vida. Não vai ser um mar de rosas, mas vai ser muito melhor. Boa noite a todos e muito obrigada pela atenção.